Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Fla Nação VP. Já chega deixando aquele likeão que ajuda muito o nosso canal, se inscrevendo se ainda não for inscrito e principalmente compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Isso ajuda e ajuda muito no crescimento do nosso canal. Pessoal, o Flamengo treina hoje pela manhã e embarca às 15h30 para o Paraguai. Em Assunção, o Flamengo vai começar a busca pelas semifinais da Libertadores da América, jogando contra o Olímpia. E eu tenho muitas informações interessantes sobre esse jogo. Presta atenção, volante vai ser improvisado na zaga. Fica até o final para a gente poder falar sobre isso. Mas antes, deixa eu falar para vocês sobre o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, nós podemos assistir o campeonato alemão com imagens. Tá rolando a Bundesliga e o coro tá cantando futebolisticamente falando. É um dos melhores campeonatos que existem no mundo, né, pessoal? E com o OneFootball a gente pode ver com imagens. Tem para iOS e Android e é totalmente de graça. Inclusive os jogos da Bundesliga. Tá esperando o quê? Baixa agora, o link tá aqui na descrição desse vídeo. O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo! Bom, como eu falei para vocês, o Mengão queridão vai viajar hoje às 15h30 para Assunção, no Paraguai, para poder jogar contra o Olímpia no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores da América. Só que a bagagem do Flamengo vai um pouquinho mais leve, porque 7 jogadores, eu disse 7 jogadores, vão desfalcar o Mengão queridão nesse jogo. Pedro, com a torção no tornozelo, apesar de não ter tido fratura, uma torção no tornozelo deixa o tornozelo muito inchado, deixa o local com muita dor e por isso ele não deve participar do jogo contra o Olímpia. O Rodrigo Caio, nosso homem biônico, ainda está fazendo reequilíbrio muscular, também está fora. Cezão, nosso goleiro, está na transição para poder voltar a jogar bola. Pires da Mota, depois de ter sentido as dores no calcanhar de Aquiles, está fazendo atividades na academia para poder voltar muito em breve também. E o Bruno Viana e o René, que pela segunda vez contraíram aquela doença que vocês sabem que está aí na boca de todo mundo e que está arrebentando com o mundo todo. Se Deus quiser, isso vai terminar. Aliás, por falar nessa doença, a Prefeitura do Rio de Janeiro voltou atrás e resolveu que estádios estão proibidos de receberem público no Rio de Janeiro. Lembra que tinha uma treta Flamengo, Prefeitura do Rio de Janeiro? Porque o Flamengo pediu 30%, a Prefeitura liberou 10%, em outubro ia liberar 50% e a partir de novembro 100%? Pois é, acontece que a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro diz que os casos dessa doença voltaram a aumentar. Então não vamos permitir volta de público no estádio. Eu sou totalmente a favor de não politizar o assunto. Se é para o bem da população, se é para preservar vidas, então que se mantenha fechado. Aliás, o Maracanã vai passar um tempo aí fechado, cerca de 15, 20 dias fechado, para tentar recuperar aquele pasto que eles chamam de grama. Aliás, esse pasto aí tirou o Thiago Maia por 8 meses. O Thiago Maia torce o joelho no movimento em que o pé dele fica preso nesse pasto chamado Maracanã. O Gabigol ficou um mês parado porque deslizou no gramado do Maracanã e encontrou um desnível, onde ele torceu o quê? O tornozelo. O Pedro, apesar de ter escorregado na chuteira do defensor do Inter, na hora que põe o pé no chão, cai num buraco e torce o tornozelo também. Então o Flamengo tem que ficar muito esperto com a questão Maracanã. Eles vão fechar, mas o Flamengo tem jogo contra o Sport. Onde o Mengão queridão vai jogar contra o Sport? O Mengão queridão vai jogar contra o Sport em Volta Redonda, no Estádio da Cidadania, às 16 horas. Então não teremos o jogo no Maracanã. É o único jogo que o Flamengo vai perder no Maracanã, diga-se de passagem. Tomara que eles consigam resolver o problema do gramado, pelo menos até o final do ano. E tomara que o Flamengo pense em investir a grana para colocar o gramado híbrido. Mesmo o estádio não sendo nosso, pessoal, são os nossos jogadores que atuam lá. Então, de repente, valeria o esforço do Mengão queridão
para colocar esse gramado híbrido lá. O que vocês acham a respeito dessa parada do Maracanã, galera? Resolve em definitivo investindo 5 milhões no gramado híbrido ou espera sair a tão sonhada licitação, que está parecendo até lenda urbana, para poder definir de uma vez se vai investir ou não no estádio? Coloca aqui nos comentários que eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Agora o seguinte, pessoal, a proposta pelo Thiago Mendes. O Flamengo veio lá da Europa e eu fui apurar, e eu apurei o seguinte dos valores da proposta do Flamengo para o Lyon. É o seguinte, o Flamengo propôs ao Lyon 500 mil euros pelo empréstimo do Thiago Mendes e aceitou a obrigatoriedade de compra em 8 milhões e 500 mil euros. Por quê? Porque abateria os 500 mil do empréstimo nos 9 milhões de euros que o Flamengo aceitaria pagar pelo Thiago Mendes. E esses 8 milhões e meio de euros seriam divididos em 3 vezes. O primeiro pagamento no primeiro semestre de 2023, o segundo pagamento no segundo semestre de 2023 e o terceiro pagamento no primeiro semestre de 2024. Então o Flamengo pagaria esses 8 milhões e 500 mil em 3 vezes ao Lyon. Só tem um problema nessa parada toda aí. O Lyon não quer 9 milhões de euros pelo Thiago Mendes. O Lyon quer 10 milhões de euros pelo Thiago Mendes. Aí o Flamengo vai esperar até o final da janela para ver o quanto o Thiago Mendes consegue irritar os caras do Lyon a ponto do Lyon aceitar a proposta que o Mengão Queridão fez. Gente, é importante demais eu deixar minha opinião sobre a questão dos reforços. Eu acho que o Flamengo precisa sim de reforços, principalmente pela questão das datas FIFA, que eu venho batendo sempre nessa tecla aqui no nosso canal. E não são só as datas FIFA, são também casos de expulsões. Por exemplo, contra o Sport agora, nós não vamos ter Diego Ribas, suspenso, terceiro cartão amarelo. Não teremos o Gabigol, suspenso, porque foi expulso. E talvez nós não tenhamos o Pedro. E aí, quem é que joga no ataque? O Vitor Gabriel? Vamos improvisar o Bruno Henrique no ataque e colocar o Vitinho para jogar no Bruno Henrique? Ou colocar o Michael para jogar na do Bruno Henrique? Tá vendo como é que as coisas começam com apenas 2 jogadores fora? Ainda tem a questão do Muniz, que é o nosso 7º desfalque que eu não falei lá atrás. O Muniz nem tá trabalhando no campo, porque ele tá fazendo trabalhos de recuperação, porque ele teve aquela doença, né? Então ele está fazendo trabalho de recuperação na academia e também está sendo negociado com o Fulham. Daqui a pouco ele vai embora. Então é importantíssimo o Flamengo conseguir reforços sim, mas tem que conseguir reforços que caibam no orçamento do clube. E talvez o clube devesse olhar um pouco mais para a América do Sul. O Thiago Almada está quase indo para a MLS e é um cara dono de uma técnica maravilhosa. É caro, mas o Flamengo de repente pode negociar um empréstimo. Ele é muito jovem, então dá para negociar um empréstimo para pagar com opção de compra lá na frente. Enfim, não sou eu que tenho que dar para o Flamengo as soluções de negociação. Talvez olhar para o nosso mercado sul-americano nos propicie conseguir atletas mais jovens com grande potencial de render técnica e financeiramente ao Mengão Queridão. O que vocês acham disso? Coloque aqui nos comentários, que a opinião de vocês, vocês sabem, né? É fundamental. Mas eu falei que daqui a pouquinho nós vamos viajar para poder jogar contra o Olímpia nesta quarta-feira. Amanhã, hein? Amanhã tem pré-jogo, tem jogo do Mengão. Nós vamos garantir a classificação contra o Olímpia nesse primeiro jogo. O Flamengo vai fazer uma partida impecável. É o que eu quero, é o que eu espero. E você aí do outro lado. E olha só, o Olímpia tá cheio de problema. Como eu falei pra vocês, volante vai ser improvisado na zaga. Eu aposto que vocês acharam. Renato Gaúcho ficou doidão, bateu o santo do Rogério Ceni nele e ele vai voltar o Ilharão pra zaga, né? Neca de Pitibiriba é no Olímpia. Espia só, o Olímpia tem o seu zagueiro principal, o digníssimo Saul Salcedo, mas os outros 2 jogadores que poderiam formar dupla de zaga com ele estão sem condições físicas. E o Jordan Santa Cruz é uma espécie de Bruno Viana do Olímpia.
O cara não tá jogando nada. Os últimos 2 jogos que ele atuou deixou a torcida irritadíssima e por isso o treinador dos caras deve pegar o Richard Ortiz, que é o Ilharão deles, o volante, e colocar junto com o Saul Salcedo na zaga. Então não foi clickbait não, é verdade. Vai rolar um volante na zaga, mas dessa vez é do Olímpia. E os problemas do Olímpia não param por aí não. O Isidro Pita, o melhor atacante que os caras têm, já fez 6 jogos nessa edição da Libertadores, marcou 2 gols, tá fora da partida. No jogo do dia 6, que eles perderam pro Guarani, esse cara se lesionou, machucou, e aí ele tá cortado do jogo de amanhã. Bom pro Flamengo, porque o time do Olímpia, com todos os jogadores, já é bem abaixo tecnicamente. Imagina com isso tudo de remendo, com isso tudo de problemas. Aí é que ficou mamão com açúcar. Agora o que não tá mamão com açúcar é uma eventual negociação com o Davi Luiz. Eu apurei o seguinte, pessoal, o Davi Luiz está esperando realmente o Benfica se classificar para a Champions League. Se o Benfica se classificar, as chances dele ser contratado pelo Benfica são grandes. O Benfica ganhou o primeiro jogo lá do Spartak Moscou por 2-0 e essa semana tem um jogo de volta. Depois desse jogo de volta, se o Benfica vencer, ainda tem mais uma partida. Aliás, mais 2 partidas para então ele entrar na fase de grupos da Champions League. Então são 3 confrontos que o time do Jorge Jesus ainda tem para o Benfica decidir se vai ou não contratar o Davi Luiz. Agora, se rolar do Benfica não se classificar, o Davi Luiz já pensa em ficar aqui no Brasil. O Flamengo só não conversou ainda mais profundamente com o Davi Luiz porque o salário hoje do Davi Luiz é altíssimo. E o Mengão Queridão não tem condições de contratar. Tem nada a ver com a idade, tá? Segundo eu apurei, não há nada com relação à idade do jogador, e sim com relação ao salário que ele ganha. Tanto é que, segundo eu apurei, se o Benfica não contratar o Davi Luiz e ele baixar os vencimentos dele para ficar no Brasil, tem grandes chances do Mengão Queridão contratar. Mas o ponto fundamental é o salário do Davi Luiz. Não dá para pagar o salário que ele pede hoje. Ele teria que baixar e muito os vencimentos dele para o Flamengo aceitar contratá-lo. O Flamengo quer muito, acreditem em mim. O Flamengo quer e muito. No patamar que ele está pedindo hoje, não dá para competir com clubes europeus. Pessoal, por enquanto é isso. Comenta pra caramba. Deixa o likeão para ajudar o nosso canal aí. Clica no sininho para receber notificações de novos vídeos. E se você não é inscrito no nosso canal ainda, tá marcando bobeira, se inscreva. Eu tenho certeza que você vai gostar de participar da nossa família. Rapaziada, bora compartilhar o vídeo, hein? É muito importante, faz a gente ter mais alcance, ficando aqui na plataforma vermelhinha para vocês por muito mais tempo. Por enquanto é isso, tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.